Quando você fala em individualidade, me vem muito na cabeça o termo essência, né? A autenticidade de cada humano, enfim. De fato, o diferencial único ali que cada humano tem. Quanto você acha que, de certa forma, isso também tem sido impactado? Porque a partir do momento que a gente quer pertencer a estereótipos, a grupos, a gente às vezes está indo até contra um pouco da nossa essência, simplesmente pelo fato de melhor eu ir com todo mundo. Como que você vê isso? Você acha que realmente, olhando as gerações anteriores, a gente teve um impacto gigantesco da perda da essência humana ou não? Bom, eu diria que essa essência está sempre em transformação, né? E ela varia conforme as condições materiais, ou seja, como a economia está organizada, o trabalho ou hoje mesmo o consumo, né? Então, não há uma essência única, né, humana. Existe uma diversidade dessas essências que podem ser do ponto de vista religioso, político, econômico, enfim. Mas ela é modelada pelas condições materiais de cada época, né? Isso é uma questão que vem do Marx, aliás, né? O Marx filósofo, propriamente dito. Não precisa ser socialista, comunista para concordar com isso. A não ser que você acredite que Deus define a sua essência, ou existe uma natureza prévia, né, que estabelece quem é rico, quem é pobre. Mas me parece que o mais interessante é enxergar que a nossa subjetividade ela é sempre moldada de acordo com as condições econômicas. E economia não é só capitalismo, etc. É como a gente manipula a natureza, os instrumentos que nós criamos para sobreviver e como o trabalho está organizado, né? Veja um caso do Bauman. O Bauman nunca foi um autor que defendeu o socialismo. No entanto, ele concorda com Marx com a tese de que, para você entender o comportamento humano, você tem que entender como a economia está organizada primeiro, né? Mesmo eu tenho colegas liberais que concordam com isso com Marx. Então, essa é uma questão básica, assim, né? A gente conseguir enxergar o comportamento humano a partir da materialidade. Bom, mas o que acontece? O que a gente vive hoje é um processo toyotista, econômico, em que tanto as mercadorias quanto as tecnologias elas são substituídas rapidamente. Então isso leva a crises geracionais muito mais intensas do que em outras gerações, porque as mudanças tecnológicas, não que elas não fossem velozes, mas elas se davam num ritmo ainda assim mais lento do que se comparadas com as nossas hoje. Por exemplo, o Bauman tem um livro muito interessante que chama Amor Líquido. E essa obra serve para comparar como era mais ou menos os amores dos nossos avós e os amores hoje. E vejam o impacto disso, né, já que a gente estava falando de uma certa essência, né? O mundo que foi dado aos nossos avós era um mundo fordista. Então, geralmente, você tinha um tipo de trabalho que a gente verifica, por exemplo, naquele filme Tempos Modernos do Chaplin. Você ficava o dia inteiro na especialização, fazendo o mesmo movimento, no tec, e não saía disso. Você entrava no mercado de trabalho com 16, 18 anos de idade, ficava 30 anos fazendo a mesma coisa, às vezes subia no plano de carreira. Geralmente você tinha o mesmo emprego a vida inteira, 2, 3, exagerando muito. Com isso você comprava a casa, você educava os filhos, às vezes comprava a casa na praia, o carro, etc. E as mercadorias eram feitas para serem bens duráveis, né? O Ford, até acho que mais ou menos em 1917, 16, alguma coisa assim, ele fazia carros com o nome do ano, né? Era Ford 1904, 1905. Então a ideia era que os bens eram duráveis, né? As mercadorias eram duráveis, assim como também os empregos. Você tinha uma modernidade que o Bauman vai chamar de sólida. E como as bases materiais influenciam a subjetividade das pessoas, as demais instituições sociais também eram sólidas. Os casamentos eram para durar para sempre. A sua avó deve morar na mesma rua há décadas e ter os mesmos amigos. E muitos desses amigos foram feitos naquela empresa onde eles trabalhavam, porque trabalharam anos a fio, etc. O mundo que nos é dado hoje é totalmente diferente. Primeiro, os empregos são todos flexíveis, né? Dificilmente você vai ver hoje um jovem dizendo eu quero ter um plano de carreira para ficar 30 anos na mesma empresa. Ele vai achar que isso é loucura. Por isso, tantos conflitos geracionais, né? E dificilmente você vai ver também uma mercadoria, por mais tecnológica que seja, durar muito tempo. Então você comprou o carro, daqui 2, 3 anos já está obsoleto. Às vezes você vê a geladeira da sua avó que tem 30 anos, aí você comprou uma nova da marca pós-moderna e brilha no escuro, avisa pelo celular que está faltando leite e ela quebra depois de 3 anos. Como explicar esse processo? Aqui existe a obsolescência programada, né? Ou seja, é proposital, né? Os engenheiros, eles trabalham sabendo quanto tempo vai durar a máquina exatamente para gerar mais consumo, etc. Então vejam, os empregos são flexíveis, as mercadorias são descartáveis. Isso vai ter um impacto sobre a subjetividade. Resultado, voltemos ao amor líquido. Os jovens hoje, o que eles querem? Querem ir para as baladas e eles
se orgulham de dizer, eu peguei não sei quantas pessoas, enfim, mas se você comentar isso com a sua avó, ela vai achar que é um sacrilégio, que você foi para um prostíbulo, você está pecando e vai para o inferno, né? Então, os nossos avós se conheciam de que forma? De forma sólida. Eu acho que eles mentiam, mas geralmente é aquela história, sobretudo avô e avó do interior. Como você conheceu o vovô, vovó? O que ela diz? O vovô passava todo dia na frente do portãozinho de casa, ficava me olhando pela janela, e depois de muito tempo ele tomou coragem para pedir autorização pro meu pai para conversar na frente do portãozinho de casa. Depois de não sei quantas eras glaciais, um colocou apenas a mão no outro, e a primeira relação sexual provavelmente depois do casamento. Hoje, se alguém fizer isso, é considerado maluco. Primeiro que vai chamar a polícia, tem um doido passando na minha casa todo dia. Segundo que vão achar que é lento e que não faz mais sentido. Então, em outras palavras, né, quando o indivíduo vai para as tais baladas e, como gosto de falar, pega não sei quantas pessoas, o que esse indivíduo está fazendo é uma reprodução desse sistema descartável que a gente tem, né, da obsolescência, da frustração que a gente tem sempre com esse consumo. Quando você conseguiu comprar um computador, já tem 10 gerações à frente, depois de você ter juntado o dinheiro, né? Comprou aquele carro que tanto você queria, já está obsoleto. Então, a sensação que as pessoas têm hoje é muito mais da frustração, né? Do descarte. E esse é outro pano cheio, né? Pano para manga, melhor dizendo, né? Para os psicólogos. Mais frustrações, mais depressões. E é por isso que a nossa sociedade está sendo tão remediada hoje, né? O Vladimir Safatli, que foi meu professor na USP, ele lançou agora um livro com o Christian... como que é o sobrenome dele? Dunker, não sei. Que é exatamente para mostrar como o neoliberalismo, né, o toyotismo, eles geram frustrações, problemas de ordem psicológicos, né? Porque a gente não consegue acompanhar. Outro exemplo, né? Na década de 80, quando a gente teve o boom do toyotismo pelo mundo, os toyotistas prometiam para a gente que as previdências sociais mundo afora iriam reduzir os custos, porque as pessoas tinham problemas físicos no mercado, né? Então você entrava ali com 16, 18 anos para fazer aquele trabalho ao estilo Charlie Chaplin nos tempos modernos. Lógico que chegando aos 40 anos você tinha uma artrite, uma artrose, algum dano físico, e aí você tinha que se afastar do trabalho, ir atrás da previdência social, às vezes nunca mais voltava. E aí os toyotistas diziam o seguinte: agora que a gente vai entrar na era da automação, as máquinas vão fazer o trabalho pesado e Prometeu vai ser desacorrentado, né? Ou seja, Prometeu era aquele deus, aliás, aquela figura mítica, né? Que, enfim, não conseguiu cumprir uma série de provas, tem a caixa de Pandora, etc., mas o que importa é que ele foi acorrentado, né? E todas as manhãs vinha uma águia devorar o seu fígado. Para alguns etimólogos, fígado e fadiga têm a mesma etimologia, né? Ou seja, é o cansaço derivado do trabalho, a fadiga. E aí o que acontece, né? A águia devorando todas as manhãs o fígado de Prometeu, lembrando que o fígado é um órgão interno que se regenera com uma certa velocidade, era a metáfora de todos nós, todas as manhãs, 5:30 da manhã, toca o celular, o despertador para te acordar. Então o trabalho era visto como penoso, dolorido, cansativo. E aí os toyotistas inventaram a ideia, inclusive tem um livro de um autor chamado Langes, alguma coisa que chama Prometeu Desacorrentado, e o que nos prometiam era que a partir de agora os robôs, as máquinas vão fazer o trabalho pesado e o ser humano vai ter um trabalho prazeroso, criativo, inteligente, colaborativo, etc. Era o que nos prometiam. Passados 40 anos, aconteceu exatamente o inverso do que se prometia, né? Porque hoje os danos de saúde não são mais físicos, são psicológicos. O burnout, a gente tem pessoas deprimidas porque não conseguem cumprir as metas. E aí vem aquela questão inicial que você me fez, né? Porque os avanços tecnológicos, lógico, trazem 1000 avanços, 1000 progressos materiais para a humanidade e facilidades. Mas assim também traz novos problemas imprevisíveis. E é isso que o Bauman chama de ambivalência, né? A ambivalência é a ideia de que quanto mais a gente tampa um buraco, a gente vai abrindo outro e assim sucessivamente. Resolvemos um problema, surgem outros. Que é o caso, por exemplo, desses carros automáticos, agora que não tem motorista, da Tesla e outras empresas. Excelente, vai reduzir a quantidade de acidentes por milhões de quilômetros. Ninguém aqui está para questionar isso. Isso é formidável para a história da humanidade. Mas e se acontecer algo que já aconteceu, né? Aconteceu na fase de testes, acho que da Tesla, e ano passado, nas Olimpíadas de Tóquio, um ônibus atropelou um cego, né? que era um atleta paralímpico. E aí o que a gente faz? É um problema ético. Você vai criar um presídio para os automóveis? Não faz sentido. Você vai prender o dono que estava dormindo lá atrás do carro, vai prender o dono da Tesla. Então, cada avanço tecnológico produz novos gargalos e só a ciência, a tecnologia, a racionalidade vai conseguir resolver esse problema, sabendo que outros vão surgir,
né? Tem um ex-assessor direto do Tony Blair, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, ele chama Giddens, né? Ele escreveu um livro chamado As Consequências da Modernidade. E nesse livro ele vai dizer que dentro da atual modernidade a gente tem sistemas de encaixes e desencaixes. Os encaixes são soluções racionais que resolvem 1000 problemas para a humanidade. E os desencaixes são esses gargalos que ninguém parou para pensar que poderiam vir a surgir. E ele vai dizer também, o Giddens, né, que isso cria um sistema perito. O que é o sistema perito? Um avanço ainda maior de cientistas, né, de especialistas que saibam resolver eventuais problemas da humanidade, mas com a certeza de que tampamos um buraco, vamos abrir outro, né? Então, o que o Bauman chama de ambivalência, o Giddens chama de encaixe e desencaixe.